Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. O texto que eu quero repartir com vocês está no Salmo 144. Abra lá, por favor. Salmo 144, versos 12 a 15. Salmo 144, 12 a 15. Está escrito o seguinte: que nossos filhos sejam na sua mocidade como plantas viçosas, e nossas filhas como pedras angulares, lavradas como colunas de palácio. Que transbordem os nossos celeiros, atulhados de toda sorte de provisões. Que os nossos rebanhos produzam a milhares e a dezenas de milhares em nossos campos. Que as nossas vacas andem pejadas, que não lhes haja ruptura nem mau sucesso. Não haja gritos de lamento em nossas praças. Bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Sim, bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Amém. Esse texto para mim traz as áreas importantes da vida para que a gente seja de fato bem-aventurado e feliz. Começa com a família, depois passa pelo trabalho, depois chega à sua cidade e então engloba toda a nação. Essa é a ordem. E como nós precisamos da bênção de Deus nesses diversos círculos da vida, começando dentro da nossa casa, chegando ao nosso trabalho, à nossa provisão, atingindo certamente a nossa cidade e reverberando para toda a nossa nação. Nós vivemos dias tensos, né? Muito tensos. Nós estamos saindo, louvado seja Deus, de uma amarga pandemia que ceifou mais de 6 milhões de pessoas. E quando estávamos animados com essa perspectiva, explode uma invasão militar, talvez nem pudesse ser chamada de guerra, porque não tem duas nações brigando, é uma querendo invadir a outra e invadindo a outra. E não é apenas uma situação de uma mais poderosa invadindo uma mais fraca, mas é o temor das nações em virtude do que pode decorrer desse fato. Até porque a Rússia hoje, como sempre foi no século XX para cá, uma das maiores potências em armas nucleares do mundo. Vocês se lembram da Guerra Fria, onde Estados Unidos e a então União Soviética disputavam a primazia desse poder. E quando nessa chamada Guerra das Estrelas, ou a corrida pelo poder bélico do mundo, em 1985, Mikhail Gorbachev reconhece a quebra da União Soviética, escreve o livro Perestroika. Ele admite lá que o arsenal nuclear do mundo dava para destruir o planeta 27 vezes. Agora os estudiosos repetidamente têm dito na televisão que o arsenal nuclear dos Estados Unidos e Rússia, só os dois, dá para destruir o planeta 16 vezes. É por isso que as nações estão pisando em ovos. É por isso que não há outra saída a não ser uma conversa diplomática. Porque numa medida de forças, numa possível terceira guerra mundial, não tem vencedores nem vencidos. Não tem lugar seguro no planeta para nenhum habitante. Esse tempo difícil que estamos vivendo.
Esse tempo em que uma onda global, para desconstruir valores, sobretudo os valores judaicos cristãos. Se lá atrás o escritor americano havia dito que não é brincadeira criar filhos, e deu esse título a um dos seus livros, hoje é desafiador. Onde você percebe que toda a formatação da sociedade, desde a educação, passando pela grande mídia, pelo teatro, pelo cinema, pela literatura, passando pelas nossas cortes, pelos nossos parlamentos, mundo afora, a tendência é jogar por terra os pilares que sustentaram a sociedade e a família. E é nessa conjuntura que estamos. Talvez uma cultura de opressão como aquela que Joquebede viveu, onde gerar filho parece ser gerar filho para entregar nos braços da opressão. E nós somos uma contracultura nessa realidade, porque nós ousamos crer que Deus não perdeu o controle, ousamos crer que vale a pena constituir família, gerar filhos, ousamos crer que Deus há de levantar os nossos filhos, os nossos netos, a nossa geração para fazer diferença na história. E então esse texto, para mim, ele é tão relevante, porque é uma aspiração. Se você percebe, é uma espécie de oração, de pedido que os nossos filhos, que as nossas filhas, ele está aspirando, ele está desejando, ele está anelando isso. E se você perceber, o contexto é de opressão, o contexto é de ataque do inimigo, o contexto é de uma oração para Deus intervir de uma maneira poderosa. E ele chega no verso 5 a dizer: abaixa, Senhor, os teus céus e desce, toca os montes e fumegarão, despede relâmpagos e dispersa os meus inimigos. Esse é o contexto de uma sociedade caotizada. E é nessa conjuntura, irmãs, de desespero nacional e internacional, é que aqui há um pedido para Deus, uma aspiração de um homem piedoso, passando primeiramente pela bênção sobre os filhos. Então, veja comigo o verso 12, por favor. Que os nossos filhos sejam na sua mocidade como plantas viçosas. Ele vai usar uma metáfora da agricultura. E ele coloca os meninos, os homens, os filhos, rogando que eles sejam como plantas viçosas na sua mocidade. Mocidade que às vezes a sociedade está dizendo aí que tem que ter crise, que se não tiver crise não passou pela adolescência, não passou pela juventude. Eles não, os nossos filhos podem ser como plantas viçosas. E note que essa planta não é uma planta nativa, ela é plantada. E para ser viçosa, é muito importante que quem escreve é Davi, e Davi era de Belém, e Belém fica num deserto. Era um deserto e é um deserto até hoje. Então você ter uma planta viçosa no deserto não é coisa simples, não é coisa natural, não é coisa comum. Esse mundo é um deserto, mas os nossos filhos podem ser plantas viçosas. E para ser planta viçosa tem que ser plantada junto à fonte, e a fonte é Deus. E para ser planta viçosa tem que ter raízes profundas. E para ser planta viçosa tem que crescer verticalmente. E para ser planta viçosa tem que produzir frutos na estação própria. E esta é a oração que você e eu fazemos agora pelos nossos filhos. Que Deus levante os nossos filhos, os rapazes, os moços, os meninos, com plantas viçosas na sua mocidade. Mas há uma aspiração para as meninas. E ele faz distinção entre filhos e filhas. E é impressionante porque talvez na nossa geração a gente pudesse inverter essa ordem. Que os nossos filhos sejam como pedras angulares. Não, eu coloco os filhos com plantas e as meninas como pedras angulares. Olha que coisa interessante. E o que é a pedra angular? A pedra angular era aquela pedra que dava
amarração, sustentação e unidade ao muro ou à construção. É aquela que dá estabilidade. E aqui, irmãs, eu não tenho a mínima dúvida de dizer isso. Deus colocou vocês, mulheres, como aquelas que dão estabilidade à família. Quando a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa, se uma mulher não for sábia, ela destrói com as próprias mãos a sua casa. Mas se ela for sábia, ela dá estabilidade à família. Tem um exemplo simples, simplório até. Se você fizer um estudo de caso, aleatório, pega 100 viúvas e 100 viúvos, na mesma faixa etária. Via de regra, quando o homem fica viúvo, ele não consegue manter a família unida. Cada um vai para o seu canto. Quando a mulher fica viúva, via de regra, pode fazer isso, é uma coisa impressionante, via de regra, ela mantém a família unida. Ela é essa pedra de esquina. Ela é quem dá unidade à família. E é por isso que lá em Salmo 128 diz que a esposa é como videira, e os filhos como rebentos da oliveira ao redor da mesa. Quem mantém a família ao redor da mesa é a mulher. Quem mantém essa unidade é a mãe. E ele está orando para que as filhas que estão crescendo tenham esses valores, entendam esses valores. Mas ele passa desta figura da pedra de esquina, ou pedra angular, que dá sustentação e unidade, para uma figura de beleza. E nossas filhas sejam também como pedras lavradas, como colunas de palácio. E vocês que já leram, ou vocês que já viram, e vocês que já viajaram para tantos outros lugares, e já viram palácios, as colunas de palácio não são apenas lugar de sustentação, mas de beleza. As pedras eram polidas, lavradas, polidas, para dar beleza. E vocês, mulheres, trazem beleza para a vida, beleza para a família. Que figuras fantásticas. E eu gostaria muito que vocês pudessem parar um pouquinho para perceber uma coisa. Não importa se é um casebre ou se é uma mansão, onde os filhos são plantas viçosas e onde as meninas são pedras angulares e colunas de palácio, aí você tem certamente uma república de príncipes e de princesas. Esta é a nossa oração. Que a nossa casa seja um lugar de príncipes e de princesas. Que os nossos filhos não se capitulem à cultura. Que os nossos filhos não percam sua fé nas universidades. Que os nossos filhos não sucumbam a esta onda, como avalanche vem sobre as famílias. Mas que nessa geração os nossos filhos sejam levantados como a esperança da nação. Essa é a súplica do salmista. Bom, mas depois da família você tem outra área importante, que é a questão do trabalho, da profissão, da provisão. Nenhuma família, irmãos, está bem, serena, segura, onde tem desemprego, onde tem celeiros vazios, onde tem despensa vazia, onde tem geladeira vazia, onde não tem pão sobre a mesa. As famílias entram em pânico e desespero, há conflito, há angústia, há briga, há contenda, se não tem provisão.
E a outra coisa que ele vai trabalhar agora são as bênçãos sobre os celeiros e sobre os campos, porque ele está trabalhando numa cultura agropastoril. Hoje nós vivemos a realidade da cidade, sobretudo de um dos maiores centros urbanos do mundo. Talvez se o salmista fosse escrever hoje, sendo um homem da cidade, como nós somos, ele usaria outras metáforas, outras figuras de linguagem. Mas olha o que ele vai dizer aí, por gentileza, no verso 13: que transbordem os nossos celeiros, atulhados de toda sorte de provisões, que os nossos rebanhos produzam milhares e a dezenas de milhares em nossos campos, que as nossas vacas andem pejadas e não lhes haja rotura nem mau sucesso. O que ele está dizendo aí? Que haja na nossa casa o quê? Prosperidade. Que os nossos filhos façam um bom curso, tenham um bom emprego, tenham um bom salário, possam suprir as necessidades da sua casa. Nós não espiritualizamos essas coisas. Não, você é crente, então pode viver debaixo da ponte, vai estar tudo certo. Ele está orando para que a bênção de Deus venha sobre os nossos filhos e que eles possam ter prosperidade, que a nossa família seja próspera. E desta forma, é muito importante entender que lá na cultura veterotestamentária, e vocês devem conhecer tão bem isso, que é Deuteronômio 28, onde havia as promessas, e as bênçãos eram muito traduzidas em coisas materiais, né? A bênção no campo, a bênção dos rebanhos, a bênção das lavouras, a bênção das chuvas, a bênção do solo fértil. Tudo isso era visto como a bênção do Eterno, e tudo que nós temos de fato vem da bênção do Eterno. Eu não sei quantas de vocês oram por isso, para Deus dar sabedoria aos seus filhos, para que eles sejam bem-sucedidos na vida, para que eles façam um bom curso, para que eles tenham um bom emprego, que eles tenham um bom salário, que eles possam suprir a necessidade da sua casa e ter fartura, para que eles possam ter recursos para investir no reino de Deus, para que eles sejam bem-sucedidos na sua vida pessoal, na sua vida conjugal, na sua vida familiar, na sua vida profissional. E eu não estou falando só de dinheiro, estou falando de realização. O que ele pôr a mão, Deus abençoa. As plantas crescem, os rebanhos se multiplicam, e tem fartura no celeiro, e tem fartura na despensa. Isso é bênção do Eterno. Mas agora notem vocês que ele vai crescendo, como um círculo pequeno que vai alargando o seu espaço, e agora ele vai pedir a bênção de Deus também para a cidade. Olha o versículo 14, a parte B: que não haja gritos de lamento em nossas praças. Olha que figura incrível. O que é grito de lamento na praça? É violência, é desemprego, é fome, é injustiça social, é opressão. O que ele está pedindo a Deus, a partir dos filhos e das filhas? É que a nossa cidade possa ser profundamente impactada pela presença de famílias que tenham valores e princípios, que tem a bênção do Eterno. É por isso, irmãos, que a sociedade hoje parece que perdeu o juízo, porque quando se atenta contra valores e princípios de casamento, de família, de criação de filhos, onde se quer jogar tudo isso na lata do lixo e instaurar a ditadura do relativismo moral, de desconstruir princípios e valores, não se percebe que nós estamos destruindo o quê? O nosso habitat, a nossa cidade. Vai reverberar isso como violência, como imoralidade, como promiscuidade, como destruição de casamentos, como destruição de famílias, destruição da vida dos jovens. Entra droga, entra prostituição, entra tudo. Mas quando os valores de Deus são estabelecidos, isso reverbera na cidade. E aí não tem mais grito de lamento, tem prosperidade, tem ordem, tem decência, tem justiça, tem crescimento, tem bênção.
É isso que ele está pedindo. Nós precisamos orar pelas nossas cidades. Vocês acham que tem grito e lamento na cidade hoje? Tem grito e lamento nas praças hoje? Eu não sei se vocês têm rodado São Paulo, sobretudo depois da pandemia. Tem lugar que você passa que o coração aperta. A cidade está suja. Suja. É quase vergonhoso. Uma cidade como São Paulo, suja. Nem os buracos estão se tapando mais. Uma cidade que tem um dos IPTUs mais caros do Brasil. Descuidada. Pedintes na rua. Pessoas morando debaixo de viadutos. O medo que você tem de ser assaltado. Semana passada estava indo para o aeroporto, carro na minha frente, a pessoa pegou uma pedra, jogou no vidro, quebrou o vidro, tomou o celular da mão da pessoa dentro do carro. Assaltos e mais assaltos. E as pessoas não acordam para o fato de que, se nós semeamos ventos, nós vamos colher tempestade. Se semeia na corrupção, vai colher isso mesmo. É maldade, é violência, é destruição de princípios, de valores. E Davi está nos dando aqui uma filosofia de vida. Ah, se os nossos governantes escutassem isso, se os nossos legisladores escutassem isso, se as nossas cortes escutassem isso, se aqueles que têm o poder nas mãos escutassem isso e obedecessem a esses princípios, não haveria lamento nas nossas praças. Mas agora, ele vai para o último círculo, que começa dentro da nossa casa, dentro dos lares. Ele sai da cidade, da praça da cidade, para a nação toda. Olha o versículo 15. Bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Assim o quê? O que ele está falando? Bem-aventurado é o povo que tem lares bem estruturados, que criem os filhos com esses valores, onde os filhos são plantas viçosas, onde as filhas são pedras angulares, colunas de palácio. Bem-aventurado é o povo que tem prosperidade, e tudo que põe a mão Deus abençoa. Bem-aventurado é o povo que tem para dar e não precisa receber, que tem para emprestar e não precisa tomar emprestado. Bem-aventurado é o povo onde a bênção flui do céu e não tem maldição. Bem-aventurado é o povo onde as praças não sejam lugar de lamento, mas lugar de celebração, onde as crianças podem brincar e celebrar, e há segurança. Mas notem o finalzinho. Sim, bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Numa sociedade onde se ataca a fé cristã, numa sociedade onde é claro a cristofobia, numa sociedade onde se aplaude o erro, onde se enaltece o crime, onde se aplaude a desconstrução dos valores morais, onde o certo é tido como errado, o errado como certo, uma inversão de valores. O texto está dizendo: bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Ah, se as nações se rendessem ao Senhor. Ah, se as nações conhecessem ao Senhor. O povo que conhece a Deus é um povo que ama, que pratica a justiça, que aborrece o mal, que promove o bem, que promove a paz. E desta maneira, irmãos, nós estamos aqui num punhado de gente, mas
Cada um de nós aqui é um grão de sal que pode salgar o ambiente onde vive. Que Deus nos ajude a nunca perder a esperança. Nunca perder a esperança. Davi estava cercado de inimigos, ele está pedindo para Deus baixar os céus e descer. Eu não sei se você hoje está fazendo essa oração, o senhor podia baixar o céu e descer, que a coisa está feia. Desça, Senhor. Desça, Senhor. Manifesta, meu Deus. Para que as pessoas saibam que Deus é real. Mas que a igreja seja a primeira a temer. A reconhecer que só o Senhor é Deus. E dizer, eu sou uma pessoa feliz. Porque Deus é o meu Senhor. Que Deus nos ajude, irmãs e irmãos. É tempo da gente lutar pela nossa família. É tempo de nós lutarmos pelos nossos filhos. É tempo de nós lutarmos pelas nossas cidades. É tempo de nós lutarmos pela nossa nação. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.